Então vamos abrir nossas Bíblias para Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. A tendência é querer pregar logo pelos 5 capítulos, mas ficaria muito superficial. Aí eu vou tentar, eu estou orando, estou estudando Jeremias, já que o pastor Guilherme, eu dou sempre prioridade ao príncipe dos pregadores, né? Ele já escolheu, a pregação dele vai para 1 Pedro, como ele vai ficar no Novo Testamento, e eu já preguei 20 anos no Novo Testamento, eu estou dando prioridade para ele, né? Eu vou para o Antigo Testamento porque eu nunca dei tanta ênfase, mas eu estou balanceado, eu estou tentando ir para Jeremias e fazer algumas séries de pregações em Jeremias. Por quê? Porque Jeremias, ele apresenta muito, ele é conhecido como o profeta chorão, ele chora muito. Mas se você ler Jeremias direitinho, tem alguém em Jeremias que chora mais do que Jeremias. Se você olhar bem direitinho, você vai encontrar Deus chorando mais do que Jeremias. Jeremias está só imitando Deus diante de tantas angústias do seu povo. Ele sofre conosco. E Lamentações aqui, que é atribuída também a Jeremias, nós não podemos saber com certeza quem é o autor de Lamentações. O fato é que a Septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o grego, feito no 3º século a.C., ela leu e encaixou Lamentações como Jeremias, e Joséfo atribui a Jeremias Lamentações. Por que isso? Porque se formos lá para o finalzinho de Crônicas, lá em 2 Crônicas, nós vamos encontrar, encerrando Crônicas, capítulo 36, que vai atribuir a Jeremias, pelo menos, a escrita de algumas lamentações. Lamentação é um gênero literário, e o pastor Craig Murray, quem estava lá no Cibima, lá, ele falou bastante, né? O salmo impactante foi o 88, fiquei chocado com o salmo, apesar de que eu só pude digerir depois, na hora da tradução, a gente não dá para digerir não, senão você esquece da tradução e vai chorar, mas eu sei que eu chorei às vezes lá também. E então, Joséfo atribui isso a Jeremias, Lamentações a Jeremias, mas mais do que discutir a autoria, eu preciso esticar para vocês o que está acontecendo quando esse autor, ele vai escrever Lamentações. E o tema da mensagem que eu coloquei hoje, eu tomei emprestado de uma parte, de uma pregação do pastor Craig no Salmo 88, quando ele falou sobre Troubled Sovereignty, que era a soberania problemática. Esse é o título que eu coloquei, a soberania problemática. Por quê? Porque a soberania de Deus fala do direito de Deus de fazer com as nossas vidas o que Ele quiser. Soberania é isso. Quando a gente fala de soberania, nós estamos falando que tem alguém que tem o direito de fazer conosco o que quiser, e ele tem o poder para garantir que tudo que ele quiser, ele o fará. Reis caem e reis se levantam, mas Jesus chega a um ponto de destaque da soberania tal que ele diz assim, eu gosto dessa referência, nem um fio de cabelo cai da sua cabeça se não for pela permissão do Senhor. É a única razão para eu poder aceitar, é porque Deus é soberano, então se Deus é quem está derrubando e está autorizando, eu não tenho como resistir. Mas quem sabe que quando falamos de soberania, a gente precisa também olhar um lado que a gente não olha muito. Eu dividi só para a introdução, e já que vamos falar sobre Lamentações, já eu situo vocês, existe o lado da soberania legal, eu chamo de o lado bom da soberania, e tem o outro lado que eu chamei de lado ruim, que é esse da soberania problemática. No lado bom da soberania, a gente se deleita demais. Por quê? Porque olha o que Lamentações 3:37 diz. Lamentações 3:37 diz assim, quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não mande? Ele está dizendo,
Quem é que faz e tem autoridade para fazer as coisas acontecerem, se não o Senhor? É somente o Senhor, isso é soberania. Então, se o Senhor é soberano, olha o lado bom da soberania. Ele tem um plano maravilhoso para nós. Oh, coisa boa, não é não? O lado bom? Olha o lado maravilhoso. Se é para nós, então, esse Deus vai fazer de tudo para eu ter uma vida confortável, eu me deleitar, saudável e eu aproveitar, filhos bem educados, sucesso naquilo que eu faço, que eu coloco a mão, emprego, bênçãos de todos os tipos. Esse é um lado da soberania que é muito fácil dar graças a Deus, é o lado bom da soberania, e eu chamo de soberania legal. Mas o lado ruim da soberania, eu chamo de ruim, não é porque é ruim em si, mas é porque é difícil da gente aceitar, não dá tanta razão para a gente glorificar a Deus, não traz assim aquela vontade de puxar o pulmão e gritar de alegria. É a soberania problemática, porque nessa soberania problemática, olha bem aí o capítulo 3, olha o verso 38. Reconheço que Ele é soberano no 37. E essa soberania do 37 é uma soberania legal, mas olha a soberania do 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Teólogos, estudantes, crentes, vão sempre querer justificar Deus aqui. Que se Ele é um Deus bom, como é que mal vai proceder dele? E todas as tentativas linguísticas, o que quer que seja, é sempre para evitar de encarar um fato, e este fato é o que está aqui e nós vamos ver em Lamentações. Vamos encarar em Lamentações os dois tipos de soberania, mas vamos começar então pela soberania ruim, a soberania problemática, porque sabe o que estava acontecendo aqui em Lamentações? Começou no final de julho de 588 a.C. Israel não acreditava mais que qualquer inimigo pudesse transpor os seus muros e incomodar o seu status quo. Ezequias havia resistido e eles achavam que foi por suas próprias forças. Que Ezequias resistiu quem? Resistiu Senaqueribe, o leopardo devorador que era da Síria, no norte do Iraque, que estava engolindo todo mundo, inclusive dominava o sul do Iraque, que era Babilônia. E como ele tinha engolido tudo e vinha devastando tudo, guerreiros violentos pisavam, massacravam, destruiu o norte. Desapareceu Samaria, a capital. Samaria foi tirada do mapa. Mas Ezequias fortaleceu a Israel e voltou a ser quase um período de prata. A agricultura, tecnologia, tudo que você puder imaginar, fez com que Israel achasse e esquecesse que, na verdade, não foi Ezequias. Ezequias sabia muito bem disso. Mas eles se esqueceram, então eles estavam seguros. E em 588, Zedequias, ele era um governo, um rei vassalo, era subordinado a Nabucodonosor. E ele não inventou de se rebelar contra Nabucodonosor. E aquele acordo, se você dá uma olhada bem simples em 2 Crônicas, você vai perceber que o texto deixa claro que foi Deus quem assentou no coração de Zedequias, para que ele se submetesse para salvar muitas vidas. Mas Zedequias se rebelou contra Deus e, como consequência, Nabucodonosor veio. E em 588 começa uma guerra que vai durar 18 meses.
julho de 88, 588, antes de Cristo, no primeiro ano, o desastre já está feito. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor, ele enforcou os príncipes, ele matou os anciãos, ele estuprou as virgens, ele pisou as crianças, e aqueles que sobreviveram tentaram escapar. Essa é uma parte dolorosa da história de Israel, porque muitos conseguiram escapar. Enquanto eles iam descendo na fenda das rochas, sabe quem estava lá, achando israelita, arrancando dos buracos e entregando a Nabucodonosor? Os edomitas. Isaías 62, 63 e 64 fala dos edomitas como símbolo do ódio contra o povo de Deus. Edom, irmão de Jacó, também conhecido como Esaú. Os edomitas se tornaram o extremo do ódio pelo povo de Deus. E aqui em Lamentações eles voltam de novo, por quê? Porque a situação desse profeta aqui é que ele está vendo o desastre. Depois de um ano e 6 meses, 18 meses, não tem água, não tem comida. E para você ter ideia, algumas mães, elas começam a se alimentar dos próprios filhos. Elas começam a desespero total e praticam canibalismo. Corpos estirados, odor insuportável, e Nabucodonosor não desistiu até que eles se renderam. Mas quando ele entra lá, ele entra num cemitério gigantesco de tudo quanto é coisa imunda e podre, de odor e acabado que ele conseguiu, e ele decidiu ali destruir por completo Jerusalém. É nesse contexto que Lamentações é escrito. É bem aí, nesse contexto, que o profeta ele vai falar tudo isso que eu acabei de descrever para você. Você pode ter tempo, você vai perceber que a linguagem dele no capítulo 1, que é uma poesia com 5 capítulos, cada capítulo, se você olhar, ele começa com uma letra do alfabeto por linha e tem 22 linhas na língua hebraica, exceto no capítulo 3, que tem 3 linhas para cada letra e forma 66 versos. Mas aqui é poesia, mas é uma poesia inspirada em fatos reais. E em 586, no mês de julho, comecinho de agosto, aquela cidade desaparece do mapa. E a história de Israel some por enquanto, porque quem escapou foi quem foi levado cativo em 605, Daniel e os seus companheiros, os nobres. O restante, Ezequiel, foi 596, mas Edequias se rebela contra Deus. Se você acha que Zedequias se rebelou contra Nabucodonosor, se surpreenderá lendo o 2 Crônicas, porque vai deixar claro, ele fez o que era mal perante o Senhor. Agora coloca-se dentro desse contexto, porque ele começa no capítulo 1 deixando bem claro e escancarado que Jerusalém é uma cidade viúva. Por quê? Porque tem gente pendurado, enforcado, tem gente empalado ali, tem clamor, tem grito abusivo, não dá, não é um ambiente saudável. E o mais duro de todos os golpes dessa viúva, do capítulo 1, é que ele vai dar uma puladazinha e ele vai para o capítulo 2, e ele vai falar, é um povo totalmente despedaçado. A linguagem do capítulo 2, só para você ter ideia, é tal que ele fala que os dentes deles
era como grão de areia, porque o Senhor quebrou. O Senhor quebrou. É como você podia até formular a imagem do que acontecia. A razão deles quebrarem esses dentes aí, e ele compara com pão, com areia, é porque de fato, quando você é escravo, você não tem essa mordomia de fazer pão qualquer. Você faz o pão e coloca o fogo em um buraco, e a massa você joga lá, porque é a única forma que você tem. E ao comer você vai ver o resultado. Mas também é um sinal de espancamento, de pancadas violentas. Mas a figura de um pão cheio de pedra, e você está mastigando, e quanto mais mastiga, porque a fome é grande, você come com tudo que tiver. Esse é o capítulo 2, é um povo esmagado. No capítulo 3, que é mais elaborado, com mais estrofes, é o capítulo para onde eu quero chamar a sua atenção. Nós vamos encontrar ali, na verdade, agora não mais um povo, mas um profeta sofrido. Ele deixa de falar a linguagem do povo, as lamentações do povo, e agora é a sua própria lamentação. E como esse capítulo começa, ele começa logo declarando abertamente o seu clamor desesperado. No verso 1 ele diz: eu sou homem que viu a aflição, pela vara do furor de Deus ele me levou e me fez andar. Olha a situação desse homem, olha as metáforas do sofrimento dele no capítulo 3. Ele diz, capítulo 3, ele diz: estou andando em trevas, não tem luz. Ele continua dizendo, verso 3, eu estou sendo esmagado. Verso 4, fez envelhecer minha carne, eu estou enfraquecido como um idoso. Verso 5 ele diz, a minha vida gira em torno do fel. É traduzido como veneno e de dor, mas poderia ser traduzido como algo que é amargo, fel. Olha mais, ele diz, ele me fez habitar em lugares tenebrosos. Ele é um prisioneiro no verso 7. Mas o que mais machuca ele está no verso 8. O problema não está na adversidade. É algo suportável quando nós estamos mesmo diante de uma batalha, mas há uma luz interna, um conforto interno, é uma coisa. O problema está no verso 8, quando ele diz assim, ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Esse é o problema. O problema não é encarar a adversidade, o problema é encarar a adversidade sem esperança. Ele não tem mais a quem recorrer, porque ele sabe da crueldade. Mas ele está vendo que o pior de tudo, o que mais incomoda é o fato de Deus estar em silêncio. Porque se eu creio nele como soberano, e eu creio que ele é o meu Deus, quando eu clamo, o que é que eu espero que ele faça? Eu quero que ele venha ao meu encontro. Eu quero que ele venha me socorrer. Uma das estratégias que os alemães faziam para chocar os judeus era matar as crianças na frente dos pais. Eles faziam isso com muita crueldade. Ele pegava as crianças judeus e eles colocavam na árvore, colocava a corda no pescoço e na frente dos pais eles perguntavam, onde está Deus? E puxavam a corda para ver as crianças se batendo todas, se tremendo toda, e ele começava a perguntar, onde está Deus? Imagine um pai vendo uma cena dessa e perguntando, Deus, aonde o Senhor está? Deus, aonde o Senhor está? Eu preciso de Ti. Por que estás em silêncio? Essa é a soberania que incomoda, porque não é essa que a gente espera de Deus. Mas o fato aqui
nesse capítulo 3, o que vai nos chamar a atenção é que esse livro de Lamentações, ele tem um propósito bem claro, e ele vai nos apresentar uma visão tão elevada de Deus, que vai nos levar a entender e reconhecer que Ele continua soberano, sim, continua soberano, mesmo quando Ele não dar a resposta que você quer. Ele continua soberano mesmo quando você não escuta a voz dEle. Porque em nenhum momento que o profeta diz eu clamo, e ele não admite a oração, ele estava sem ser ouvido. E você vai ver isso. Em nenhum momento sequer, um segundo, que ele acha que Deus está em silêncio, não, Deus não estava. Mas se estiver, ainda ele é soberano. Porque ele nunca respondeu a Jó. Prestou atenção como Lamentações termina? Lamentações termina com uma pergunta. Sabe aquele tipo de livro que você está lendo e você quer achar a resposta? E quando termina, ele termina dizendo assim, ó: por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfureceria sobremaneira contra nós outros? Eu digo, sim, Senhor, e por quê? Pelo amor de Deus, responde. Por quê? Lamentações 3 é bem estruturado de tal forma para que entendamos que na visão elevada de um Deus soberano, nada escapa. Isso é muito importante para nós pegarmos. Nada. Nem aquela doença terminal. Ela pode nos pegar de surpresa, mas ela não pode surpreender um Deus soberano que tudo faz como lhe agrada. E tudo faz com um propósito. Ele só não está obrigado a dizer qual é o propósito para mim, para você. Ele não está obrigado. Ele é soberano, é por isso que ele é soberano. Então, olha aí para o capítulo 3 comigo. Eu estou preparando o contexto. Eu não estou muito interessado em apresentar um esboço hoje. Eu quero só levar para um cume. Olha comigo aí a partir do verso 18. O que você vai descobrir aí é que é o seguinte: lamento é adoração, porque expressa uma fé perseverante, mesmo quando Deus parece distante, parece opressivo e está em silêncio. Mas ainda assim é adoração. E você vai ver a honestidade com que ele diz. Olha o verso 18 do capítulo 3. No verso 17 ele prepara a cena dizendo para nós todo o sentimento interno. Todo o sentimento interno dele, ele diz: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Ele está dizendo, em outras palavras, eu não tenho mais nenhuma ideia do que se existe alguma coisa boa, porque eu não me lembro, até a minha memória, a minha lembrança fica difícil. Mas esse é um sentimento interno. E olha o que ele diz no verso 18. Olha a franqueza com que ele fala aí no lamento. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Olha o que esse homem está dizendo. Ele está dizendo: pereceu a minha glória e morreu a minha esperança no Senhor. É nesse contexto que o capítulo 3 é o pêndulo que vai sustentar os outros dois capítulos. Eu sei que a gente gosta muito do 3 e não gosta muito dos outros, mas ele é o pêndulo porque ele começa com franca honestidade. Ele admite uma coisa certa: quando se vê mães comendo e devorando crianças com fome, quando se vê idosos escorados no canto para morrer, quando se vê príncipes sendo pendurados e enforcados, quando se vê sacerdotes e profetas sendo decapitados, quando se vê crianças se rastejando no chão de fome, de desnutrição, quando se vê isso, você nunca vai ver isso aqui e vai simplesmente
se trancar aqui e dizer alguma coisa, porque mesmo o ateu, na sua ira, ele vai dizer: se Deus existisse, aonde? Se ele existisse, ele deixaria isso acontecer. Não é isso que o ateu comumente faz? Quando se tem um desastre, o ateu nunca procura Deus. Ele não está nem aí, mas quando um tsunami derruba em um dia 350 mil pessoas, observa como a mídia faz questão de trazer: onde está Deus? Até o ateu, ele quer ver alguma coisa. Se o ateu que não acredita em Deus, pelo menos não no Deus que nós acreditamos, mas no Deus deles, talvez ele mesmo, o próprio homem ou qualquer outra coisa, se ele clama por Deus nessas horas, o que dizer de alguém que crê num Deus soberano, que nada escapa do seu propósito? O que eu vou dizer? Pensa bem. Aí olha o que ele diz, olha a honestidade dele: perdi a minha esperança. Mas logo no verso 19, bem no verso 19, ele está falando, porque quando nós estamos angustiados, há uma maneira que Deus nos fez de descarregar. Eu diria que tem 3 usos da lamentação: o uso psicológico, o uso litúrgico e o uso teológico. No meio do sufoco, meu irmão, quem é que não quer dizer: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Quando ele faz esse anunciado, ele diz assim: pereceu a esperança, a minha esperança no Senhor. Aí no verso 19, o que é que ele faz? Olha aí o verso 19. Ele diz assim: lembra-te de mim. Ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu, está aí, ó. Lembra-te de mim, Senhor. Apelo à tua memória. Eu apelo à tua memória. Essa é uma expressão comum do Antigo Testamento. Quando Deus se lembra do seu povo, ele resgata o seu povo. É o que eu chamo de memória e motivação para a ação. Ele diz: Deus, a minha esperança pereceu, mas por favor lembra de mim, porque eu não tenho mais nada aqui com que eu me agarre. E às vezes é isso que Deus faz. Deus remove tudo ao nosso redor. Como um pai amoroso, sofrendo conosco, ele remove tudo para que finalmente, quando descobrirmos que não temos mais nada em que esperar, finalmente a gente clame nessa oração do verso 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel, ou veneno, como algumas versões dizem. A minha alma continuamente os recorda. Olha bem aqui. Ele diz: Deus lembra, no verso 19. No verso 20 ele diz: eu lembro. Ele diz: Deus, eu apelo à tua memória, eu quero te motivar a me socorrer, porque eu estou carregado de aflição. Está escuro, eu não consigo ver o caminho. Não tem saída para mim. Ele vai dizer: minha esperança pereceu. E quando ele diz isso, você pensa que ele está revoltado. Aí é como se ele se derramasse, caísse, e de mãos cruzadas e joelho então dobrado, ele dissesse: eu apelo, lembra-te de mim. Porque eu lembro da minha aflição continuamente. E no verso 21, parece que ele estava fraco, mas é como se ele estivesse tomando um fôlego, sabe? É como se ele estivesse tomando fôlego, porque ele está fraco, ele começa a perder as esperanças, ele não tem muita força, mas ele vai dizer bem expresso no verso 21. A língua portuguesa traduziu: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A língua portuguesa traduziu assim. A Septuaginta, ela fez uma tradução muito interessante, eu não podia deixar de dar uma olhada na Septuaginta, nessa tradução, porque nessa tradução específica, a Septuaginta traduziu mais ou menos assim. Eu vou tentar ser bem literal. Eu quero trazer para o meu coração, e é por causa disto, é mais ou menos assim mesmo, que eu perseverarei. Ela usa a palavra permanecer, perseverar.
O português colocou esperança, refletindo o verbo esperança, esperar no hebraico, mas a Septuaginta viu perseverança ali como perseverança. Mas a ideia literal não é trazer a memória. A ideia lá é trazer para o coração. Mas como o coração é o centro da humanidade, é o lugar das afeições, é o lugar onde a nossa inclinação e o nosso exercício mais vigoroso da alma acontece, ele diz: eu quero trazer para o coração. E é por causa disso que eu tenho esperança. E ele vai dizer, por causa disso, vai seguir no verso 22. Ele diz assim no verso 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha de novo, irmãos, comigo, só para a gente se situar. Eu não vou me estender, não. Mas olha como ele faz. Quando está morrendo suas forças e quando a sua esperança está se acabando, ele solta da boca para fora, ele diz: pereceu a minha esperança. Mas ele diz logo: a minha esperança no Senhor. Ele já fala o nome do Senhor, que é o nome sagrado do Senhor. Ele já conhece esse nome, a identidade de Deus. Essa identidade, eu sempre apelo a ela. Vamos colocar aqui no slide. Essa identidade eu sempre uso isso como ilustração. Esse quadro vai acompanhar-me o resto da minha vida, porque todas as vezes que nós virmos essa expressão, as misericórdias do Senhor, essa é a expressão que Deus usa para se revelar a Moisés lá em Êxodo 34, quando Moisés está com aquela sede de ver a Deus. Ele quer ver a Deus, ele diz: tu dizes que me conhece face a face, mas o Senhor nunca se deixou mostrar para mim a tua glória. Ele diz: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus diz: eu não acho que você sabe o que você está pedindo, Moisés, mas eu vou deixar passar a minha glória, mas eu vou fazer contigo uma coisa bem distinta. Eu vou te colocar ali e eu vou revelar. E quando Deus aparece, ele bota a mão na frente, de longe, quando ele remove, ele passa com aquelas palavras bem fortes. E ele vai dizer o seu nome inefável. Yahweh, Yahweh, a gente não sabe como pronuncia. Abram lá suas Bíblias para a gente poder voltar lá ao início. 34 de Êxodo. Êxodo 34. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, de Moisés, e proclamou o nome dele. E passando o Senhor por diante dele, Moisés clamou. É o Senhor pronunciando o seu próprio nome. Eu acho que essa aqui é uma das coisas que eu gostaria de poder contemplar. Eu sei que eu nunca vou alcançar, mas como Deus pronunciaria o seu nome inefável? Acredito que Moisés foi um dos poucos, eu acho que o único, que conseguiu ouvir o nome inefável. E ele diz assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo. Está falando da identidade de Deus. Clemente e longânimo. E olha essa partezinha. E grande em misericórdia e fidelidade. Misericórdia e fidelidade. Quando o nome inefável de Deus aparece conectado com misericórdia, tem uma outra palavra que vai aparecer: fidelidade. É aquilo que eu falei, na língua portuguesa eu chamei de endíades. É a junção de duas palavras para formar um conceito. Eu não vou hoje gastar tempo, já expliquei o que a palavra quer dizer, mas eu quero só resumir o fato que quando nós vemos o autor de Lamentações dizendo:
eu vou trazer o meu coração. E é por isso que eu tenho esperança. A esperança dele, primeiramente, reside na pessoa de Deus. É esse Deus que revela a sua pessoa. É Deus que é a chave. Não importa o que Ele coloca nas nossas mãos. Não importa. Mas quando Ele se revela a Moisés, esse é um triângulo que a gente sempre precisa ver. Como é que esse triângulo se desenvolve em toda a história do credo histórico da Bíblia? Esse Deus, essa pessoa, é misericordioso e gracioso. Misericórdia e fidelidade, como você quiser usar. Mas é por causa da misericórdia, quando Lamentações diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele está jogando todas as fichas aqui, ó. Ele vai confessar lá na frente, pedir perdão pelos seus pecados. Ele derrama todas as suas fichas, é a única coisa que eu trago no meu coração, e é por isso que eu consigo perseverar, porque o Senhor perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão. Esse mesmo padrão, o autor de Lamentações volta a usar. Se você olhar o texto, você vai perceber que ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos. Cuidado com isso aqui, tá? Por quê? Porque muita gente fala da maldição de família. Ah, Deus castiga os filhos no lugar dos pais. Preste atenção no que o texto diz. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que vão seguir na idolatria. Problema não é um problema dos pais e que os filhos herdam, não é esse o ponto, mas eu explico isso em outra mensagem talvez. O que eu quero destacar aqui é que ele é tardio em irar-se. E o resultado disso é que ele guarda pacientemente a misericórdia. Então, o cume da palavra aí, palavra hebraica, podemos falar essa palavra quantas vezes a gente quiser, palavra tão conhecida, mas não tem uma tradução exata para ela, hesed. Essa palavra culmina aqui, que Deus é grande em amor bondoso, ou Ele é grande em bondade amorosa, quem sabe? Mas é a sua pessoa que está sendo revelada, gente, a identidade dele, não é o que ele pode dar, que deve ser o nosso maior anseio. É por isso que ele diz: eu perdi a esperança, mas estou trazendo no coração aquilo que me faz perseverar. Ele lembra do seu Deus e da sua identidade. Volta para lá agora para eu fazer um desfecho. Mas eu ainda vou mexer com esse texto. Mas volta lá para Lamentações 3, por favor. A reflexão dele. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Aí no 23 o que ele faz? Ele diz o quê? Grande é a sua... Está vendo? Hesed e emuná e emet. Essas palavras todas elas andam conectadas, porque ela fala da identidade de Deus. O que é que ele precisa então? Quais são as reflexões sobre Deus que eu quero trazer para eu poder encerrar? Olha aí como ele conecta bem. Esperança no verso 21, olha lá no verso 24, eu esperarei nele, o verbo. Verso 25, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Olha o verso 29, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Olha como ele vem falando de esperança, de esperança. Esse homem não tinha dito que tinha acabado e a sua esperança tinha perecido? É porque na hora da lamentação, a gente solta tudo e abre francamente diante de Deus. A gente rasga o verbo perante Deus. Mas como o lamento é uma expressão de adoração, nós não queremos adorar a Deus em parte. Porque o que quer que aconteça conosco quando a gente diz: Senhor, lembra de mim.
e traga ao meu coração que me dá esperança. Em outras palavras, eu não estou nem aí para circunstâncias internas ou externas, eu quero o Senhor e eu sei que tudo mais pode ser suportável. Tudo mais. Deixe-me fazer a conclusão. Eu não apresentei um esboço hoje, mas se você me pedisse para apresentar um esboço, eu queria mostrar mais ou menos assim, verso 19, reflexões sobre Deus. E então, no verso 22, basicamente no verso 22, eu iria dizer a busca do coração dele, pegando a ponte de 21, a busca do coração dele é o Senhor. Porque o Senhor, quando chega, ele chega cheio de fidelidade, ele chega cheio de benignidade, ele chega cheio de longanimidade, ele chega cheio de misericórdia, ele chega completo, porque isso é o seu caráter, é quem ele é. Então eu diria aqui que essa é a busca, esse é o maior anseio que a gente tem para ter. E todo o alicerce dessa perseverança, que eu já defini, é a pessoa de Deus lá no quadro. Mas eu quero só encerrar falando da soberania problemática. Falar um pouquinho sobre ela, sabe por quê? Porque diante de tantas aflições, tantas perguntas sem respostas, tantos embates na vida, a gente sempre quer ver o milagre, sempre quer ver o milagre, sempre quer ver o milagre. E se não vermos milagre? E se Deus não nos responder? E se morrermos sem resposta? O ponto é bem simples. Deus é bom mesmo quando Ele pune alguém. A vida é difícil, Deus é bom, mas eu quero apontar só 2 textozinhos para você e vou fazer o arremate, tá bom? Olha o verso 32. Olha o verso 32. Olha a soberania problemática em ação. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. O que ele está dizendo é bem simples. O que quer que aconteça, Ele nunca nos tratará com base nos nossos pecados, porque o que é que Ele faz, a base com a qual Ele nos trata é misericórdia. Essa é a base do seu tratamento, é com graça. Mas não para por aí não. Olha o verso 33. Ele é sincero em dizer: Deus nos aflige, é verdade. Mas olha o que ele diz no verso 33. Porque Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele não é aquele torturador sadista que tortura por prazer, para ver as pessoas se espernearem. Ele sofre junto com eles. Mas por que sofremos? Por que sofremos? Por que nos queixamos? Olha o que ele diz aí na nossa cara, no verso 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? O que é que diz? Queixe-se cada um dos seus próprios. Queixe-se cada um dos seus próprios. Ele é muito honesto e muito sincero em saber que o problema aqui de Lamentações é que Deus só está punindo aquilo que eles quiseram. Você duvida disso? Vai ser bem claro. Vamos encerrar lá em 2 Crônicas 36, porque é exatamente o contexto de Lamentações. Lá é poético, aqui é histórico, bem literal. Capítulo 36 de 2 Crônicas. O contexto aqui é daquela rebelião e rebeldia de Zedequias. Olha aí, 2 Crônicas. Você vem voltando dos Salmos, Jó, que você vai conseguir, se você abrir nos Salmos,
Volta rapidinho que você vai ver Jó, tem Esdras, você vai ter logo ali antes de Esdras, um pouquinho antes, segundo Crônicas. Preciso certificar que todos estão com suas Bíblias lá, para você verificar o contexto. Zedequias, do verso 12 diz: fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, olha aí, vírgula, que o tinha ajuramentado por Deus. Nabucodonosor tinha feito uma aliança com ele, e naquela aliança houve um juramento, houve alguém superior para selar a aliança, e olha quem foi que Nabucodonosor chamou, ajuramentou por Deus. Mas, olha o problema de Zedequias, endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Continua. Também todos os chefes dos sacerdotes, que Lamentações diz que eles foram mortos, e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios ou dos pagãos, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Agora olha o verso 15. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Olha aí o Deus que nós servimos. Um rei obstinado, sacerdotes obstinados, um povo obstinado, e ele está mandando mensageiro. Ele está dizendo: vocês vão perecer, vocês vão morrer. Mas volta-se de novo mostrar quem ele é, porque se compadecera. Ele tinha tudo para estar fervendo, mas antes de derramar a sua ira, por justiça, ele sempre, ele mostra a sua compaixão. Mas a nota de tristeza, verso 16: eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. E ponto final. O que é que eu quero destacar com essa leitura? Nunca ganharemos nada sendo obstinados. Talvez você está com pecado e às vezes Deus te pune e você fica mais irado com Deus. Só quem sai perdendo é você. Porque quando Ele manda a notícia, Ele se compadece de ti. Então quero tirar só 2 lições, ou melhor 3. Quais são elas? Que a fé repousa sobre uma verdade sólida. Qual é ela? Yahweh é cheio de misericórdia, tem compaixão. Então essa é a sólida base, a base sólida sobre a qual a nossa fé repousa. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, senão estaríamos perdidos. Nós precisamos abraçar a soberania problemática. Por quê? Porque essa soberania problemática, ela deixa claro da nossa visão elevada de Deus. E aí nós sempre consideraremos sim que a nossa vida é perigosa, tenebrosa, as circunstâncias podem até ser difícil, mas diferente do ateu, nós temos sempre alguém para clamar, mesmo quando a gente está abrindo a boquinha e está dizendo assim: pereceu a minha glória. A glória de quem? Quando você diz Senhor, ali está conectado toda a base da nossa esperança. Aí ele diz: lembra-te de mim. Nós temos alguém para pedir socorro, nós temos alguém para a gente clamar. E por último, nossa fé, ela só tem que se fortalecer e aumentar diante do sofrimento. Por quê? Porque tudo que nós precisamos é entender: nenhum fio de cabelo cai dessa cabeça se não for com o consentimento dele. E há um texto que diz: ele tudo faz
como lhe agrada. Então, se agrada a Ele, se satisfaz a Ele, Ele tem um plano. Porque mesmo quando Ele está disciplinando a gente, irmãos, acredita nisso, Ele não está nos disciplinando para nos afastar dEle. Ele está fazendo para nos aproximar, para que a gente clame. Quando Ele arranca de nós todas as nossas defesas, que você olha, não tem nada mais, Ele ainda está lá, oferecendo a Ele mesmo. Porque se tem uma coisa que marca o nosso Deus, é que Ele é totalmente destituído de orgulho. É por isso que Ele é Deus, o nosso Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nosso Pai, recebe toda a glória. Edifica o teu povo. Obrigado por tua palavra, que vem corrigir em nós um conceito equivocado de só querer a soberania fácil e legal, mas nos ensina a ser como Jó, mesmo diante da soberania caótica, ele ainda tem razão para adorar e dizer, ainda que o Senhor o mate, ele continuará esperando nele. Em nome de Cristo Jesus te oramos. Amém.